Olá, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a residente Islane e na aula de hoje nós iremos falar sobre as algas, onde eu começo trazendo uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que as algas são um dos organismos mais antigos que a gente possui aqui na Terra e que elas são responsáveis pela grande maioria de oxigênio presente aqui na atmosfera, ok? Então, vamos adentrar neste curioso e fantástico mundo das algas, onde nós começamos a falar a entender, na verdade, o que são as algas. Onde as algas, pessoal, geralmente são confundidas com as plantas. Porém, as algas, elas são seres vivos que fazem parte do reino protista, assim como os protozoários. Então, elas não fazem parte ali do reino das plantas, né, que é o reino plantário. Elas fazem parte ali do reino protista, assim como os protozoários, beleza? Então, vamos entender um pouco mais sobre as suas características. As principais características das algas, pessoal, é que elas são organismos fotossintetizantes, ou seja, são organismos que realizam fotossíntese, semelhante às plantas, não é mesmo? A gente já sabe que as plantas elas realizam fotossíntese. Porém, as algas elas também têm esse papel, a realização da fotossíntese, onde as algas elas são organismos eucariontes. O que é um organismo eucarionte? Lembra lá quando a gente estudou célula? Que os organismos eucariontes são aqueles organismos que possuem uma membrana em volta do seu núcleo, né? Uma membrana nuclear. Essas algas elas podem ser microscópicas e podem ser macroscópicas. O que é microscópica? Microscópicas são aquelas que a gente pode observar ali no microscópio e macroscópicas aquelas que podem ser observadas a olho nu, onde essas microscópicas, elas constituem o fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? O fitoplâncton é ali a base alimentar, né? A base da cadeia alimentar aquática. É como se fosse as plantas lá no oceano, sabe? A base de tudo ali, a que vai gerar energia para os outros organismos. Ali a principal produtora de energia para os demais organismos. As algas, elas podem ser unicelulares, na sua maioria, mas também existem representantes pluricelulares. Então, elas podem ser possuir apenas uma célula, mas elas também podem ser pluricelulares, mas na sua maioria, lembrando, elas são unicelulares. Elas podem viver em ambiente terrestre, úmido e ambiente aquático, sendo esse ambiente aquático tanto de água doce como também de água salgada. Então, veja como as algas elas são bem versáteis, não é mesmo? Apesar de algumas algas terem aparências de plantas, elas não possuem nem folha, nem caule ou raiz. O corpo de uma alga multicelular, ele é chamado de talo. Então, você não vai encontrar numa alga um caule, nenhuma folha e nenhuma raiz, porque são características de uma planta, né? Então, ali nas algas ainda não existiam essas características. Ainda dentro das características das algas, pessoal, a gente vai entender como é que elas são classificadas, onde essas algas elas são classificadas de acordo com o pigmento que ela possui. Vocês lembram que eu falei que ela é um ser fotossintetizante, que ela possui ali cloroplastos que realizam a fotossíntese? Pois é, elas também possuem alguns pigmentos, onde esses pigmentos são os responsáveis por dividi-las em alguns grupos, onde os principais grupos que nós temos são os filos crisofita, o filo dinofita, o filo das euglenofitas, o filo das clorofitas, das faiofitas, das rodofitas e das bacillariofitas, onde, por exemplo, nós temos aqui uma alga verde, que faz parte desse filo das clorofitas, uma alga vermelha, que fazem parte aqui do filo das rodofitas. Tá certo? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses filos. Começando, pessoal, pelo filo das crisófitas ou crisofitas, onde esse filo, ele vai compreender, né? Ele vai conter ali as algas douradas ou as crisófitas, os quais essas algas, elas vão habitar o ambiente aquático, doce ou salgado. O pigmento, pessoal, o pigmento característico deste filo é o pigmento fucoxantina, onde essas algas elas vão ser unicelulares, mas também podem formar colônias, como podemos observar na imagem aqui ao lado. Como eu falei, elas vivem em ambiente aquático,
e elas possuem como carboidrato de reserva a crisomilarina, tá certo? Um outro filo muito interessante que é o filo das dinofitas, onde esse filo ele vai abranger os dinoflagelados, que são algas unicelulares, ou seja, são algas que possuem apenas uma célula e que possuem dois flagelos, um que forma uma espécie de cinto e outro perpendicular a este, aqui, ó, e outro perpendicular a este. Essa disposição faz com que esse flagelo aqui, faz com que essa alga, na verdade, ela se locomova bem rápido. Essa alga, pessoal, ela pode ser encontrada tanto em ambiente marinho, né? Na maioria das vezes ela é encontrada em ambiente marinho, mas ela também pode ser encontrada em água doce, onde outra característica muito importante, né? Outro evento muito importante causado por algas desse filo é um evento chamado maré vermelha, onde essa maré vermelha, pessoal, é provocada por essas algas do filo Dinofitas, onde o que acontece, pessoal? Quando o ambiente aquático está ali com um acúmulo de muita matéria orgânica, as algas desse filo acabam se alimentando e ocorre uma superprodução delas, né? O que vai ocasionar essa maré vermelha, que é um evento que não é muito benéfico para a vida aquática, ok? Outro evento muito interessante causado por essas algas é este evento de bioluminescentes, né? Esse evento luminescente que acontece no ambiente marinho. Ele é causado também por uma espécie do filo Dinofitas, que é a espécie Noctiluca e Scintilla. Muito interessante, não é mesmo? E muito bonito de se ver. Agora, adentrando em outro filo, a gente vai conhecer o filo das euglenófitas. Onde as euglenófitas, pessoal, uma curiosidade muito interessante é que elas são as que estão mais próximas da gente, né? Da gente que não está no litoral, né? Geralmente esse filo, né? Os organismos desse filo são encontrados em rios, são encontrados em lagoas, onde essas algas elas são unicelulares, ou seja, elas possuem apenas uma célula. Elas podem ser autotróficas, podem produzir seu próprio alimento, mas elas também podem ser heterotróficas, né? Elas podem se alimentar de matéria orgânica. Então, por exemplo, você tem uma lagoa perto da sua casa muito poluída. É bem provável que você encontre uma euglenófita por lá, tá certo? Só que é preciso análise no microscópico para poder identificar ela. Geralmente, elas vivem em água doce e em local rico em matéria orgânica, como eu falei anteriormente. Poucas espécies habitam o ambiente marinho, beleza? As euglenófitas, elas são protistas flagelados, ou seja, em algumas vezes elas podem possuir flagelados, podem possuir flagelos, dois flagelos, um maior e um menor, que não chega a sair. E elas possuem o paramido como substância de reserva, ok? Aqui nós temos mais alguns exemplos, ó, do filo euglenófita. É um filo bem diversificado e bem bonito de se ver, não é mesmo? Outro filo que nós vamos adentrar agora, pessoal, é o filo das clorofitas, que são as conhecidas, né, que são as chamadas algas verdes, onde elas podem ser encontradas em ambientes terrestres, úmido e aquático de água doce, beleza? Elas podem ser uni ou pluricelular, ou seja, elas podem possuir apenas uma célula, mas elas também podem possuir diversas células, né? Podem ser multicelulares, como é o exemplo que nós temos aqui nas imagens. A maioria das algas verdes, elas são microscópicas, mas também há representantes maiores, como o caso da Colio magnum, que atinge mais de 80 metros de comprimento, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai ver outro ponto muito interessante desse filo, que é a associação dessas algas com outros organismos, como, por exemplo, os links, que é uma associação mutualística de uma alga verde com um fungo, onde elas possuem como pigmento a clorofila A e B, além do amido como substância de reserva. Então, pessoal, quando essas algas verdes elas fazem uma associação mutualista com fungos, vai gerar esses links, que geralmente são vistos no tronco de algumas árvores, não é mesmo? Vamos agora ver outro filo muito importante, que é o filo das faeofitas,
onde esse filo é conhecido como, onde os representantes desse filo são conhecidos como as algas pardas. É o grupo com as maiores e mais complexas algas. Então, as algas de maior porte, né, e com mais complexidade, a gente vai encontrar neste filo. Possui apenas espécies marinhas e todas são pluricelulares, ou seja, você não vai encontrar uma célula do filo Phaeophyta unicelular, somente com uma célula. É tão tal, pessoal, que essas algas, elas chegam a formar grandes florestas lá no oceano, de tão grandes que elas são e robustas. Seu corpo é bem diferenciado, lembrando caules e folhas, onde elas também possuem tecido condutores que lembram das plantas. Então, a gente já vê que elas estão ali bem próximas das plantas, com características bem próximas das plantas. Aqui temos mais alguns exemplos de algas pardas, ó. Aqui um pouco da sua estruturação, sua estrutura. E agora a gente vai ver o filo das rodofitas, que são as chamadas algas vermelhas, onde elas possuem o pigmento ficobilina e geralmente vivem em ambientes marinhos, na sua maioria, mas elas também podem ser encontradas em águas doces e em locais úmidos. E elas são pluricelulares, então elas não vão ser ali, não vão possuir somente uma célula. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, muito bonitas, eu sou apaixonada por algas. Aqui temos também mais alguns exemplos, ó, de algas vermelhas. E agora, para finalizar, a gente vai adentrar o nosso último filo, que é o filo das bacilariophytas, que são as diatomáceas, que são algas unicelulares ou coloniais, que vivem em ambientes aquáticos. Tem como característica principal a presença de paredes sílicas, então elas possuem algumas paredes que dá essa conformação mais estrutural para elas, né, mais rígidas, divididas em duas partes que se encaixam de forma semelhante a uma placa de Petri. É como se as partes dessas algas, pessoal, elas se encaixassem como se fosse uma caixinha, como se ela estivesse se fechando, onde a carapaça dela, né, onde essa parte mais rígida, essa parede dela de sílica, é denominada de frústula, desculpa. Beleza? Aqui temos, ó, mais algumas imagens, ó, é bem interessante, bem bonito de se ver. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco deste maravilhoso e diversificado universo das algas.